Nós convidamos agora para a próxima palestra com o tema Interações entre os agrominerais regionais e os micro-organismos do solo. Convidamos ele que é membro do GAS, Eduardo Martins. O Eduardo ele é biólogo, mestre em ecologia, já atuou em gestão pública na área ambiental. Atualmente é empresário e produtor rural nas áreas de pecuária, florestas plantadas e produção de cachaça orgânica. Bem, com a palavra, portanto, grande produtor de cachaça e uma ótima cachaça, nosso próximo palestrante, o Eduardo Martins. Tá bom. Eu vou precisar que vocês prestem bastante atenção aqui. Por quê? Primeiro porque o que vai ser apresentado, né, ele, de um lado, ele é a expressão de quem usa o pó de rocha. Então, muitas das coisas que vão ser ditas aqui, quem usa pó de rocha está vivendo, está experimentando, está observando. Então, é um pouco uma coisa da nossa prática. Só para ter uma ideia, quem já usa, já usou, ou sabe como é que o pó de rocha responde quando põe no solo? Por favor, levanta a mão. Não é tanto, mas quem já usou sabe do que a gente vai estar falando aqui. Isso tudo que foi dito, do ponto de vista de remineralizadores, a gente tem uma mania de ficar sempre associando, né, a lógica da interpretação de nutriente, de químico. Por quê? Porque é assim, o tempo todo está sendo feito desse jeito, então a gente está meio condicionado a esse negócio, né? Então é uma tentativa aqui de explicar como é que esse negócio funciona. Como é que a gente vai explicar? Primeiro, com a história da prática. Aliás, a prática que vocês têm de observar a cultura, como é que a coisa acontece, olhar para o solo, olhar para a raiz, né? É a coisa que é insubstituível. Pode ter pesquisa o que for, mas o agricultor e a prática dele, e a capacidade dele observar as coisas é fundamental e também é conhecimento. A outra coisa que tem aqui é o seguinte: eu não sou pesquisador, na realidade eu sou biólogo, me preparei para ser pesquisador, mas a vida fez percorrer outros caminhos, etc. Mas aquela coisa de pesquisa não sai da gente, a gente sempre fica se perguntando, né? O que é, como é que é, por que funciona? E aí eu tenho a sorte de ter dois irmãos que me ajudaram muito nesse processo de construção. Então, vamos lá. Por que uma rocha moída, com baixa disponibilidade química de nutriente, aquela análise que a gente faz quando vai analisar solo, né, melhora a resposta dos solos às plantas? Por que isso acontece? O cara olha e fala, pô, esses caras são loucos. E aí vem a crítica, não funciona, não sei o quê. Como os minerais das rochas utilizadas influenciam a vida microbiológica do solo. Uma coisa que é o seguinte, estamos olhando, tem nutriente? Aí o Éder nos convenceu, né, Edson, a usar o pó de rocha, uns 10 anos atrás. Eu olhei e falei, meu Deus, isso não vai funcionar, olha aí a análise, tem muito pouco. Como é que é? Né? Aí botou lá, funcionou. Se vocês quiserem ver, tem um pôster lá contando um pouquinho essa história, né? Como é que funciona, como é que é, de onde vem? Aí fica. Como a gente fica muito grudado na visão dos nutrientes, a gente começou a desconfiar que tinha uma parte aí que era biológica, né? A outra coisa é o seguinte, como a gente explica que quando nós botamos pó de rocha, aumenta a raiz? Todo mundo que usou pó de rocha viu aumento de raiz. E não é aumento pequeno. E não é aumento só para grama, ou para o milho, ou para o trigo, ou para a soja.
aumenta a raiz sempre. A gente tem que se perguntar por quê? O que faz aumentar a raiz? O Martin me mandou uma foto. Caiu uma semente aqui de milho no monte de pó de rocha que eu estou aplicando. Precisa de ver o tamanho da raiz. O Bisão é um cara que coloca a foto do tamanho de raiz, que são coisas incríveis, né? Então, é um pouco as perguntas que surgiram na hora que a gente começou a observar esse assunto. Então, uma coisa que a gente tem que pensar, e isso é importante, é o seguinte: a gente fica, não, eu faço melhoramento genético, esse material não sei o quê, esse material não sei na onde, blá, 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 né? Mas a gente se esquece que cada planta que a gente cultiva tem uma história. De onde ela veio? Como é que ela evoluiu? Em que condição que ela evoluiu? Essa é uma pergunta fundamental para entender por que pó de rocha funciona. A questão da composição não é só a história que afeta, né? Tem um problema de interferir na composição dos micro-organismos. Aqui tem um monte de perguntas sem resposta. A gente vai tentar, pelo menos, levantar essas questões. A outra coisa é o seguinte: a Magda explicou, e o Guto reforçou, que os minerais têm situações diferentes do ponto de vista de intemperismo. O que é intemperismo? É o pó de rocha que vai se alterando, vai mudando a condição de mineralogia que ele tem. E o que é que fica no solo? Porque o cara fala, não, eu fiz uma conta aqui, a quantidade que você botou no solo é muito pequena para gerar qualquer tipo de efeito. Faz aí a diluição, tá? Porque é um pouquinho naquela quantidade de solo, vê a camada, 10 centímetros, não sei o quê, é nada. Bom, qual também, e depois como é que é essa história? Será que dá para a gente, e aqui não é afirmação científica, é um conjunto de elementos e informações científicas que a gente está tentando conformar uma maneira de explicar, tá? E tem uma generalização aqui. Inclusive, é uma coisa importante. Toda pesquisa que a gente faz, ela delimita, ela pega a realidade e diz, dividir, só vou analisar isso. E nós não lidamos com realidade dividida, a gente lida com a atividade de produzir. Então, como é que é essa história da interação minerais, planta e micro-organismos? Tá? Olha aí. Esse é um quadro que um pintor fez em 1500 e pouco. Ele é um homem constituído de plantas. É um homem cujas plantas estão conformadas. Por que esse quadro é interessante, né? A humanidade fez a sua civilização a partir do momento que conseguiu organizar a agricultura. Nós somos o que comemos. Não só somos o que comemos, nós somos o que somos por causa da agricultura. Mas por que isso é relevante para essa conversa de pó de rocha? Para a gente falar a respeito da origem das plantas que nós consumimos, as nossas culturas. Vou pegar 2 exemplos, trigo e milho, podia pegar qualquer um desse homem aí, e vamos ver o quadro. Olha aqui, gente, esse é o quadro do mundo inteiro. Cada lugar que tem um símbolo ali é uma planta cultivada. Então tem coco, tem de tudo aí. Tem as frutas, tem os grãos, tem tudo aí. Isso mostra onde as plantas se originaram. De onde elas evoluíram. Da onde é que os homens, há 11, 12 mil anos, né? E ao longo desse tempo aí, 4 mil anos, dependendo da região, foi escolhendo aquilo que ele ia domesticar para produzir. E como é que ele escolhia?
Primeiro, ele escolhia aquilo que tinha condição de alimentar, que tinha propriedade nutricional, né? Que tinha condição de ser multiplicado, que não era tóxico. Todas essas regiões de origem, o irmão Éder me ensinou, tem 3 possibilidades. Ou é vulcanismo, ou é a área de geleira, porque a área de geleira é importante. A geleira crescia, quando esfriava, depois voltava. Crescia e voltava. O gelo esfregava na rocha e formava um grão bem fininho. Esse grão fininho são as terras mais férteis dos Estados Unidos, da área temperada. O que é isso? Uma grande produção de pó de rocha em dimensões incríveis. Qual a outra possibilidade? Tem um lugar que nasce um rio, que carrega sedimento, e ali também tem outras origens. São essas 3 possibilidades de tudo que nós consumimos. Que tudo que a gente consome e planta tem essa origem. O que caracteriza esses 3 sistemas de produção de solo, onde as plantas que nós produzimos se originaram? Elas têm uma característica de solo de serem ricos em minerais pouco alterados. São minerais novos. São minerais que a gente pode chamar de fresco. São minerais primários. Tudo que a gente cultiva vem desses 3 ambientes, que está aqui caracterizado, que o homem escolheu há muito tempo, e a partir do momento que começou a fazer agricultura, começou a criar civilizações. Agora vamos para o seguinte. Está vendo esses solos daqui? São os solos do centro de origem. É solo raso, são solos ricos em minerais, né? É interessante, o pessoal que estuda solo nessa região, ele vai fazer uma trincheira para estudar, a trincheira dá aqui, ó, porque em seguida já tem rocha. Agora, olha o nosso solo. São os mais velhos que tem, milhões, dezenas de milhões de anos. Em geral, profundo, muito profundo. Totalmente intemperizado. Não tem mais os minerais novos, da onde as plantas que nós plantamos estão acostumadas. Aí a solução é a solução do convencional. Resolve alumínio com calcário, bota nutriente na boca da planta. Tá? É importante vocês entenderem origem, as plantas, a condição da origem e a nossa condição. Tá? Bom, aí, o que chamou a atenção? É um trabalho feito, na realidade é feito por 24 autores, é uma revisão, liderado por uma mulher, o sobrenome é Plonk, lá de Munique. O que eles resolveram fazer uma revisão de vários trabalhos e estudos? Eles estão fazendo o seguinte, eles pegam e fazem um solo artificial. Pega a composição do solo, vai juntando as coisas e forma um solo artificial. Esteriliza esse solo para não ter nenhum micro-organismo. Depois vai lá, pega um pouquinho de solo de verdade e usa como um inoculante. Bota aquele pouquinho para ver como é que os micro-organismos crescem nesse solo. E aí eles variam. Nesse solo eu vou botar um tipo de mineral, no outro eu vou botar outro tipo de mineral. Variar os minerais para ver como é que os micro-organismos crescem naquele lugar. Então, a gente fica olhando aquilo ali e fala, isso aqui é parecido com o nosso solo do ponto de vista de não ter minerais. É como se fosse, do ponto de vista de não ter minerais novos, né, esses minerais primários, esse ensaio nos interessa. Aí, o que o pessoal fez? Vamos olhar o que acontece nessa evolução
quando eu coloco minerais, 2:1, esses minerais que são ricos. E o que é interessante, que a combinação de carbono orgânico com minerais e agregados cresce o tempo todo, em 18 meses que durou esse experimento. Mas tem mais coisa aí. Aumenta a retenção de água. Existe uma acumulação de matéria orgânica nas frações finas. Cresce o tempo todo. Você tem um acúmulo de 2 tipos de enzimas típicas de micro-organismo que morrem. Depois que ele morre, vai concentrando um tipo de enzima e é um bom indicador de que houve uma atividade biológica importante nessa fase inicial. Você tem uma quantidade de micro-organismos que cresce, enquanto tem alimento para eles naquele solo, e depois diminui. Você tem aqui um negócio muito interessante. Os micro-organismos iniciais são micro-organismos especializados em consumir o alimento de forma muito rápida. E depois começa um conjunto de outros micro-organismos que são mais especializados. Mas a diversidade de micro-organismos cresce ao longo de todo o tempo. A diversidade de micro-organismos cresce ao longo de todo o tempo. O que está acontecendo do ponto de vista de botar mineral no solo? E como é que a gente escolhe pó de rocha? A gente escolhe pó de rocha onde tem rocha preservada, onde tem rocha pouco alterada. O que essas rochas são? São muito semelhantes às áreas de origem das plantas que plantamos. E o que existia antes na visão de intemperismo? Que eu estou falando em intemperismo, é como é o tempo agindo sobre um lugar que muda aquele negócio. Na realidade, o intemperismo é aquele que muda as propriedades da rocha. Antigamente, o modelo que o pessoal tinha era esse aqui, ó. Tem uma sequência, é fininho que acontece, é muito lento. É um negócio assim, fala, esse negócio de rocha é muito devagar. A visão hoje do que acontece é diferente. Essa atuação de micro-organismo na superfície, ela faz uma alteração que entra dentro da rocha. Essa zona aqui, que vai crescendo, ela é uma zona onde, a parte das alterações minerais que ocorrem, geram e produzem minerais amorfos. Fixem esse conceito. Isso vai ser, a partir desse entendimento, fundamental para explicar pó de rocha. Esses minerais amorfos, o que eles são? É um negócio que tem baixa cristalinidade. Se eu pego uma coisa de alta cristalinidade, ele é tudo arrumadinho, do ponto de vista da estrutura. Baixa cristalinidade é um negócio que ele tem uma sequência e depois muda de novo. Depois tem uma sequência, depois muda de novo. Por isso que ele é chamado amorfo. Só que esses minerais amorfos, eles são formados, dependendo da rocha, é óbvio, em quantidades significativas. E aí você pergunta, mas se é isso, por que não detectaram antes? Porque a forma de detectar, né, Éder, era usando técnicas que conseguem interpretar aquilo que é cristalino. O que não é cristalino nem sempre é tão fácil de ser percebido. Mas vamos lá. Então, só voltando. Origem, tipo de solo, pó de rocha é parecido com os minerais da origem e ele gera, no seu processo de intemperismo, um negócio que chama minerais amorfos. Aí, um cara pegou e disse o seguinte, eu quero ver o efeito desse negócio de mineral amorfo num teste. No caso aqui,
ele fez com arroz. E ele fez um teste colocando com raiz e com micorriza e variando raiz e micorriza. O que ele achou? Aqui é na liberação de minerais e aqui na formação de minerais amorfos. E isso não é coisa longa, não. Isso é ciclo de uma cultura. Tá? Você percebe que somente usando as micorrizas, você já tem um efeito. Mas quando você junta micorriza e raiz, olha a quantidade que você liberou. E olha a quantidade de minerais amorfos que você formou. Tá? Isso quer dizer o seguinte: os ácidos orgânicos produzidos pelas raízes, depois nós vamos entrar um pouco para explicar por que raiz tem que produzir ácido orgânico e outras coisas, mas aquilo que vem dos micro-organismos conseguem acelerar a alteração da rocha e formar minerais amorfos. Isso aqui é outra coisa, é fácil entender. Imagina uma fotografia que está pegando o grãozinho lá do mineral e são 4 fotografias dos mesmos grãos. As 4 são do mesmo grão. Essa foto aqui de cima está mostrando o seguinte: onde é que o carbono está? Quanto mais amarelo e vermelho, é sinal que tem carbono retido na superfície do mineral. Tá? Aí você vê o seguinte, olha que coincidência, aqui é um carbono de um tipo, aqui é carbono de outro tipo. Na mesma superfície de partícula, tem dois carbonos sobrepostos. Tem 2 carbonos sobrepostos. Mas onde que está esse carbono? Onde eu tenho minerais amorfos. Aqui mineral amorfo de alumínio e aqui mineral amorfo de ferro. Onde eles estão coincidem muito. Os minerais amorfos, por técnicas que são muito sofisticadas, conseguem provar que o carbono se junta nesses minerais em camadas. Em camadas. Depois nós vamos ver a consequência disso. Aqui é um pouco a interação mais de natureza química na interação dos remineralizadores no ambiente. Eu tenho, num ambiente nosso, que vem da atmosfera, né? Chuva, vem a acidez de chuva que tem ácido carbono. Eu estou juntando os remineralizadores que têm aqueles vários minerais, aqui são exemplos, os principais. E quando eu estou no solo, o que mais que eu tenho? Exudato de raiz e de micro-organismo. Vamos fazer um parênteses. Vamos imaginar o seguinte. Por que raiz produz exudato? Por que a raiz pega um negócio e oferece para o ambiente? A quantidade que a raiz consegue oferecer de energia para o ambiente, através das raízes, que ela disponibiliza no ambiente, não é na raiz, sai fora da raiz. É isso que a gente está chamando de exudato. Tá? Chega a ser, em algumas situações e culturas, 20% de todo o carbono que ela está transacionando ali e operando. 20%. Será que a planta faz isso? Porque, não, a planta é um ser econômico perfeito. Se ela faz isso, é porque ela tem algum benefício. E sabe por que ela faz isso? Para conseguir recrutar micro-organismo para a sua rizosfera. A planta reconhece o que ela está precisando, sinaliza com exudato e recruta. Para recrutar o micro-organismo tem que existir naquele contexto e traz para a sua rizosfera. Tem hora que isso é tão incrível de trazer para a rizosfera, esse micro-organismo vira endofítico, quer dizer o seguinte, o micro-organismo entra na raiz e estabelece
uma reciprocidade com aquela planta. É claro que esse exudato e o que os micro-organismos produzem quando morrem, também funciona como elementos ácidos, elementos capazes de fazer intemperismo. Quando ele intemperiza, ele libera nutrientes. Esses nutrientes, aí acontece um conjunto de coisas. Por exemplo, para cálcio e magnésio, uma parte fica solúvel e outra parte fica insolúvel. Aliás, é essa parte que fica insolúvel que vai explicar o efeito do pó de rocha para capturar carbono. Aí tem uma outra parte que é sílica, sílica solúvel, fundamental. Nós vamos ter mais assuntos sobre isso em outras palestras. Forma também, vindo do alumínio e do ferro, novas fases minerais. Minerais amorfos e argilas. Argila é aquela que mantém cristalinidade. Mineral amorfo é aquela que não tem uma cristalinidade fraca. E tudo isso opera para atender os nutrientes para a lavoura. Aqui, eu queria falar um pouco sobre a questão de carbono no solo. Todo mundo sabe que é fundamental a gente ter carbono no solo. A maneira, sempre que se fica se esperando e falando, não, eu tenho os resíduos de planta de cobertura, restos culturais, eu posso pegar e aportar matéria orgânica, né? E aí isso vai para cadeias grandes que são alteradas, mas a gente fica sempre esperando o processo da umificação para ter carbono no solo. Só que o que a gente tem que começar a assumir é que existe uma possibilidade significativa, como eu mostrei naquelas 4 fotos, e importante, da gente ter carbono na superfície dos minerais. Essa é uma nova forma de ter carbono no solo. E carbono estável, protegido, para que ele possa funcionar de maneira estrutural dentro do solo. Quando eu tenho esses minerais com carbono, eles originam o sistema de agregado. Começa com microagregado e vai organizando a base de agregados. Aí vem uma outra pergunta. E esse negócio da raiz? Né? A gente não sabe responder e nem tem uma pesquisa muito orientada para isso. Mas essa braquiária, a gente pegou semana passada, né, Edson? Isso é uma braquiária do norte de Minas. Estamos em plena seca. Ela está verde. Aqui foi colocado 1,5 tonelada de pó de rocha. Nem é a quantidade adequada. Olha o tamanho da raiz. E não é só o tamanho. Quando você olha a raiz, em volta da raiz, você tem uma integração dos minerais com a raiz, que é um fenômeno que o Bisão sempre observa e sempre compartilha com o grupo, que é impressionante. Como explicar esse aumento? Né? Bom, a planta reconhece as condições do solo e investe em raiz. O pó de rocha, os minerais do pó de rocha, talvez não seja só os minerais, dão um sinal para a planta. E a planta compreende isso e investe em raiz. Quando ele investe em raiz, o que é que acontece? Aumenta a quantidade de exudato. Se aumenta a quantidade de exudato, aumenta o quê? A parte biológica. Se aumenta a quantidade de exudato,
vai aumentar o intemperismo na rocha. O pessoal na pesquisa aí fala efeito priming. Eu não tentei ver como é que traduzia isso, não consegui, né? Mas é um efeito que dispara um processo bom, vamos dizer assim. Esse reconhecimento se refere a entender, a planta entende que está lidando com as suas origens. Porque se a planta evoluiu, né, para lidar com aquela condição, e eu estou dando minerais que ela sabe que tem lá toda uma história, será que ela está respondendo a isso? Como é que o investimento em raiz está associado à interação dos micro-organismos? As sinalizações são mediadas por eles, né? Então, aí tem uma coisa que é o seguinte: o pó de rocha gera uma melhoria biológica. Ele faz isso pelos micro-organismos que estão nele, estão junto com o pó de rocha, ou é algo que ele sinaliza para os micro-organismos que estão no solo? Ou são as duas coisas juntas? Mas que a sinalização é de micro-organismo? É. É pergunta, não estou respondendo. Para as plantas cultivadas, e por que eu estou enfatizando que é cultivado? A gente foi e botou um monte de pó de rocha no IP. Sabe o que aconteceu? O IP ficou com clorose. O IP perdeu a capacidade de aportar magnésio e afetou a clorofila. Porque o IP não sabe lidar com isso. E o IP é o quê? É uma planta de origem de solos intemperizados. Em planta cultivada, os remineralizadores criam um efeito sinérgico no solo entre o biológico e a mineralogia. Isso dá para afirmar. Como responder de forma detalhada? Não sei. Isso é coisa de pesquisa. Vamos tentar, de novo, se eu for repetitivo, me desculpem, mas acho que é importante fixar, resumir o que a gente está tentando explicar para poder demonstrar como é que o pó de rocha funciona. Eu posso ter vindo externo restos orgânicos, eu tenho aqui a linha do solo, eu vou aplicar remineralizadores. Quando eu aplico remineralizadores, cresce a raiz. Quando cresce a raiz, aumenta o exudato. Quando aumenta o exudato, eu tenho um aumento de microbiologia associada na rizosfera. Isso estabelece a formação de microagregados, porque os minerais amórficos que são gerados têm capacidade de juntar matéria orgânica como se fosse um efeito cebola. Ele tem uma carga, junta um tipo de matéria orgânica, principalmente a matéria orgânica curta, que é a matéria orgânica dos exudatos. Depois vem uma outra camada, e aquilo se transforma num centro para criar condição de vida. Aquilo se transforma num centro para poder preservar a água. Por que aquela grama estava verde em plena seca? Porque os minerais amorfos estão guardando água lá para a planta. E a planta vai atrás desses minerais. Ela reconhece que aquilo é bom para ela. Esse processo de mobilização estabelece a retenção de carbono, que é isso que eu estou explicando, começa a estabelecer um efeito na estrutura do solo. É muito importante quem está usando pó de rocha começar a observar a formação de agregados. É a chave, inclusive, para nós, na prática, demonstrar que esse negócio funciona. Aqui é um pouco uma explicação que repete o que nós estamos falando. Essa explicação é parecida com a anterior, mas o que é importante desse slide aqui? E tem a ver muito com o gás.
para eu ter esse efeito, eu preciso de 3 coisas. Preciso de umidade. Então, onde tem umidade no solo? Olha aí o mapa do mundo. Vê se nós estamos bem colocados. Onde tem produção primária? Por que eu preciso da produção primária? Porque quando eu tenho produção primária, eu tenho exudato da raiz. Vê se nós estamos bem. Onde tem pH do solo? Mais ácido. Sabe que nós estamos bem? Isso quer dizer o seguinte, gente. Nós temos uma condição ímpar. Ímpar. Os remineralizadores não vão funcionar em solos que já são ricos em minerais novos. Ele vai funcionar para nós. E tem mais uma coisa muito boa, que é uma coincidência fantástica. As plantas que nós precisamos produzir é que respondem bem a isso. A única coisa que a gente precisa, além dessas 3 fatores, o que é? São minerais primários. Onde estão os minerais primários? Aí a geologia vem e nos brinda. Olha, nós somos um país que tem muita alteração, mas vários processos conseguiram preservar rochas que são fundamentais para atender isso como insumo. Tudo que foi dito aqui pode ser resumido dessa forma. No tempo, e tempo grande, nós estamos falando de milhões de anos, o nosso solo foi envelhecendo, perdendo reatividade, perdendo biodisponibilidade, diminuindo a área de superfície e diminuindo a capacidade de sequestro de carbono. Quando eu coloco o remineralizador, num tempo curto, como o Guto demonstrou, eu consigo fazer essa recuperação de uma maneira extraordinária. É dádiva. É dádiva. Tudo que está dito está baseado nesses artigos. Cada númerozinho que apareceu lá nos slides tem uma correspondência com essas referências. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo, sempre muito brilhante nas suas apresentações, nas suas participações, e não poderia ser diferente numa temática tão empolgante como é a temática da agricultura sustentável, ainda mais com a plateia lotada, um auditório lotado como esse, mais de 500 inscritos e presentes neste fórum. Muito obrigado, Eduardo, por sua presença.